Entre os 5 e os 12 anos de idade, seu cérebro estava em um estado que os neurocientistas chamam de hipnagógico, um estado de alta sugestibilidade, onde tudo que você ouvia, via e experimentava era absorvido como verdade absoluta, sem filtro crítico. Nessa janela de tempo, adultos ao seu redor, pais, professores, parentes, diziam coisas. Coisas sobre quem você era, sobre o que você era capaz, sobre o seu lugar no mundo. Você não é bom em matemática. Você é tão sensível demais. Dinheiro não cresce em árvore. Gente como a gente não chega lá. Eles não estavam sendo maldosos. Estavam repetindo o que tinham aprendido, passando adiante as crenças que alguém tinha instalado neles quando eram crianças. E você absorveu, sem questionar, porque seu cérebro ainda não tinha a capacidade de questionar. Essas crenças viraram a arquitetura invisível da sua mente. E hoje, décadas depois, elas continuam operando nos bastidores, limitando o que você acredita ser possível, o quanto você acredita merecer, até onde você acredita poder chegar. Isso tem um nome e tem uma solução. O psicólogo Albert Ellis, fundador da terapia racional emotiva comportamental, nos anos 1950, foi um dos primeiros a mapear sistematicamente o papel das crenças na determinação do comportamento humano. Sua descoberta central: não são os eventos que perturbam as pessoas, são as crenças sobre os eventos. Dois atletas treinam juntos por anos. Um deles acredita que talento é fixo, ou você nasce com capacidade ou não. O outro acredita que capacidade é construída com esforço e aprendizado. Diante de uma derrota, o primeiro conclui que não é bom o suficiente e desiste. O segundo conclui que precisa treinar mais e persiste. O evento foi o mesmo. A crença determinou o resultado. Carol Dweck, de Stanford, passou 30 anos estudando exatamente isso e desenvolveu o que ficou conhecido como teoria do mindset. Ela identificou dois padrões de crença fundamentais. O mindset fixo acredita que qualidades como inteligência, talento e personalidade são traços imutáveis. Você nasce com eles ou não. Provas são avaliações definitivas do que você é. O mindset de crescimento acredita que essas qualidades podem ser desenvolvidas através de esforço, estratégias e aprendizado com erros. Provas são informação sobre onde você está agora e o que precisa melhorar. A pesquisa de Dweck é inequívoca. Pessoas com mindset de crescimento alcançam significativamente mais em praticamente todas as áreas da vida: acadêmica, profissional, relacional. Mas aqui está o ponto que ela mesma enfatiza. Ninguém tem 100% mindset fixo ou 100% mindset de crescimento. Todos nós temos áreas onde operamos com crenças limitantes sem perceber. E muitas dessas crenças foram instaladas décadas atrás, em domínios específicos, por experiências específicas. Para entender por que crenças limitantes têm tanto poder, você precisa entender como elas são armazenadas. O psicólogo e pesquisador de trauma, Bessel van der Kolk, passou décadas estudando como experiências da infância moldam o sistema nervoso. Uma das suas descobertas mais impactantes: memórias emocionalmente carregadas são armazenadas de forma diferente de memórias neutras. Quando você passa por uma experiência com forte carga emocional, vergonha, medo, humilhação, fracasso, a amígdala, aquela estrutura do sistema límbico que mencionamos no primeiro vídeo, registra não apenas o evento, mas toda a constelação de estímulos associados a ele. Um professor que te humilhou na frente da turma quando você errou uma resposta. Uma vez. Pode ser suficiente para instalar a crença "eu sou burro para isso", de forma tão profunda que ela continua ativa décadas depois, toda vez que você é colocado numa situação de avaliação intelectual. Isso não é fraqueza psicológica, é eficiência neurológica. O cérebro está tentando proteger você de repetir uma experiência dolorosa.
O problema é que o sistema de proteção não distingue entre ameaças reais e situações superficialmente similares. A amígdala dispara perigo toda vez que detecta os marcadores associados àquela experiência original, mesmo quando você é um adulto completamente diferente, em um contexto completamente diferente, com muito mais recursos do que tinha quando criança. O resultado é que você age, inconscientemente, de formas projetadas para evitar a dor original. Evita desafios. Não se inscreve na vaga de emprego. Não publica o conteúdo. Não fala na reunião. Não tenta a conversa difícil. E a crença se autoconfirma. Porque você não tenta, você não erra. E porque não erra, parece que o risco real existe. E a crença fica mais forte. Vou te apresentar as 5 crenças limitantes mais comuns que a psicologia identifica. E aposto que você vai se reconhecer em pelo menos uma delas. A crença raiz de quase todos os bloqueios de desempenho. Pode aparecer como perfeccionismo extremo, síndrome do impostor, dificuldade de receber elogios ou evitação de situações de avaliação. A origem frequente. Padrões impossíveis de perfeição absorvidos na infância. Essa crença opera de forma especialmente traiçoeira porque a pessoa frequentemente chega perto do sucesso e então sabota inconscientemente. Relacionamentos que terminam quando ficam bons. Promoções recusadas. Projetos abandonados na reta final. A crença de não merecimento cria um teto invisível. Crenças sobre dinheiro são passadas de geração em geração com uma eficiência impressionante. Rico é ladrão. Dinheiro não traz felicidade. Gente simples não se dá bem. Essas narrativas criam uma relação inconsciente de conflito com a prosperidade financeira. Essa crença limita relacionamentos, parcerias e a capacidade de pedir ajuda, frequentemente originada em traições específicas na infância ou adolescência. O psicólogo Martin Seligman chamou isso de desamparo aprendido, a crença de que seus esforços não têm efeito real sobre os resultados. Ela se desenvolve quando a pessoa passa por períodos prolongados onde realmente não tinha controle, e depois generaliza essa experiência para toda a vida. Crenças não são fatos. São hipóteses que nunca foram testadas com rigor. E hipóteses podem ser substituídas por evidências. A maioria das crenças limitantes opera de forma vaga e inconsciente. Para trabalhar com elas, você precisa nomeá-las com precisão. Pergunte-se: em qual área da minha vida eu consistentemente fico abaixo do que poderia? Qual é a narrativa que eu conto para mim mesmo quando falho ou evito nessa área? Escreva a frase exata. Eu não consigo manter consistência porque sou desorganizado por natureza. Eu não avanço na carreira porque não sou o tipo de pessoa que as empresas promovem. Quanto mais específica a frase, mais útil ela se torna como alvo. De onde veio essa crença? Quando foi a primeira vez que você acreditou nisso? Quem disse isso para você? Ou o que aconteceu que te fez concluir isso? Esse processo, chamado na terapia cognitivo-comportamental de identificação de pensamentos automáticos, frequentemente revela que a crença se originou numa única experiência, interpretada por um cérebro de criança com recursos limitados num contexto completamente diferente do atual. A crença diz: sou desorganizado por natureza. Mas há alguma área da sua vida onde você é organizado? Há algo que você manteve consistente por um período? Existe uma exceção sequer? Uma única exceção é suficiente para demonstrar que a crença não é um fato. É um padrão que pode ser alterado. Aqui está um erro comum: tentar substituir uma crença negativa por uma positiva radicalmente oposta. Sou desorganizado. Sou extremamente organizado. Seu cérebro rejeita essa substituição porque não tem evidências para sustentá-la. Em vez disso, use o que os pesquisadores chamam de crença de transição. Uma crença que é verdadeira, mais aberta, e não contradiz diretamente a crença antiga.
Sou desorganizado. Estou aprendendo a criar sistemas que funcionam para mim. Não mereço sucesso. Estou construindo evidências de que sou capaz a cada dia. Crenças de transição são sustentáveis porque são verificáveis. E com o tempo, à medida que as evidências se acumulam, elas se fortalecem. A reprogramação mais eficaz não acontece só no nível do pensamento. Acontece no nível da ação. Cada vez que você age em contradição com uma crença limitante, mesmo que com medo, mesmo que de forma imperfeita, você cria uma nova experiência que o cérebro precisa integrar. Com o tempo, essas novas experiências constroem uma nova arquitetura de crenças, não por decreto, por evidência vivida. Você não escolheu as crenças que foram instaladas em você antes de você ter a capacidade de escolher. Isso não é sua responsabilidade. Mas agora, você tem a capacidade de questionar, examinar, testar e substituir essas crenças. Isso é sua responsabilidade. O código de hoje. Identifique a crença específica. Questione a origem. Teste contra evidências. Substitua por crença de transição. Haja contra a crença. Você não foi programado para ser mediano de forma permanente. Você foi programado de um jeito. E programação pode ser reescrita. Esse é o código da genialidade. Deixa o like, se inscreve. E no próximo vídeo, vou falar sobre algo que muita gente já experimentou, mas nunca soube explicar. O que acontece com o cérebro depois de 30 dias sem redes sociais. Os resultados de quem fez esse experimento são perturbadores e vão te fazer pensar 2 vezes antes de abrir qualquer aplicativo. Até lá!